Beleza, galera? Tudo bem? Como você tá aí? Professor André com vocês, professor de Biologia, ok? Nós estamos aqui no projeto Fato Livre, que vai dar dica para vocês sobre o Enem durante essa pandemia aí. Então, vou lá pedir para você o seguinte, antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, ok? Já deixa o seu like aí se você está acompanhando as aulas e ative o sininho de notificação, beleza? Vem comigo então, hoje nós vamos falar sobre características de vírus. Nós estamos vivendo uma pandemia com relação ao coronavírus e é muito interessante você saber algumas características para você até ter informação sólida sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá falar sobre características de vírus. Primeira coisa, esse é um hacker que tem no nosso sistema e destrói nossas células, ok? Então, a característica do vírus é ser destruidor. Mas algumas coisas a gente pode destacar. Primeiro, o seu tamanho. O vírus aí tem cerca de 2 micrômetros, ou seja, dentro de uma bactéria, que é bem pequena, cabe vários vírus. E dentro de uma célula humana, cabe várias bactérias. Ou seja, eu vou ter vários vírus aí sendo transmitidos por uma bactéria e por uma célula humana. Segunda característica que a gente pode citar, ele é um parasita intracelular obrigatório. Quer dizer isso, professor? Parasita é aquele indivíduo que tira nutriente do outro, ok? Intracelular é porque ele fica no interior da célula. E obrigatório porque ele só faz isso. Só para você ter ideia. O vírus fora da célula, ele recebe o nome de vírion. É um estado de latência, sem funcionamento. Tá? Outra característica que eu posso dizer é o significado do nome vírus. Vírus tem um significado em latim que quer dizer veneno. Pronto. Deu até aqui uma coisinha na boca quando eu falo por quê? Porque existe veneno bom? Existe veneno que vai ter a sua ação bem feita. Por exemplo, eu quero colocar um veneno para matar pragas em plantações. O veneno vai cumprir o seu papel. Foi bom para mim, que precisava matar as pragas. E ruim para as pragas, porque ele destruiu. Então, o veneno, fica a dica aí, vai destruir. Beleza. Outra característica que eu posso citar para o vírus é com relação à sua classificação. O vírus não pode estar classificado dentre nenhum dos reinos. Por quê, professor? Porque para estar dentro dos reinos, ele precisa apresentar pelo menos uma única célula. Ou seja, ele precisa ser pelo menos unicelular. Porém, os vírus são acelulares, eles não têm célula. Então, ele não faz parte nem do reino Monera, que são as bactérias, nem do reino protista, protozoários e algas, nem do reino fungi, que é os fungos, muito menos do reino plantae e do reino animal, que são organismos mais complexos aí, pluricelulares. Então, o reino aí Monera, protista, fungi, plantae e animal não compreende espaço para os vírus. Tá, mas vamos lá. Mais uma característica aí é que eles podem ter na sua constituição DNA e RNA. Detalhe, quando os vírus são formados a partir de RNA, eles têm o nome de retrovírus. Por quê, professor? Porque ele tem a capacidade de entrar no nosso corpo e se camuflar dentro dele. E então, falando dessa camuflagem, eu posso citar para você o processo de reprodução dos vírus. Vem comigo para falar um pouquinho sobre esse processo de reprodução aí. Beleza? Então, antes de falar do processo de reprodução, gostaria de mostrar para vocês aí alguns modelos anatômicos de vírus. Então, eu tenho o vírus HIV, que é um vírus ali do formato aí esférico, e o vírus ali da gripe, que tem um formato de bastão, que é o bacteriófago ali, ok? E esse bacteriófago é o vírus que tem maior características de identificação anatômica. Olha lá o que nós vamos ter nele. Eu tenho um capsídeo na parte da cabeça ali que eu chamo de cápsula, ok? Dentro dessa cápsula eu vou ter o material genético que pode ser de DNA ou de RNA, ok? Eu tenho uma cauda, essa cauda também pode ser chamada de bastão. Dentro desse bastão, ok? Eu vou ter um espaço para inocular o material genético aí no hospedeiro. Envolvendo esse bastão, eu tenho uma bainha. Então, bastão e bainha compreende a cauda. E as fibras, que são a parte aí de locomoção desse vírus. Tá, mas eu gostaria de colocar para você o vírus da inteligência, ok? O vírus da inteligência que vai infectar você a partir de agora,
nas aulas de biologia e você vai conseguir com certeza sair bem na parte de ecologia no Enem, beleza? Então, vírus aí, só uma brincadeira para descontrair, mas vamos lá, galera. Falando sobre a reprodução dos vírus. Beleza, galerinha, indo bem. Eu tenho duas formas de reprodução do vírus, tá? Eu tenho vírus que se reproduz a partir do ciclo lítico e tem vírus que se reproduz a partir do ciclo lisogênico, tá? O ciclo lítico eu vou usar o macete hidre e o ciclo lisogênico eu vou usar o macete idir. Então tá, vamos lá entender. Hidre, ok? Invade, destrói, reproduz imediatamente. Exemplo, professor, o vírus da gripe. Você foi lá, tomou uma chuvinha e aí o seu corpo ficou meio ruim. Fala, foi a chuvinha. Na realidade, não. A chuvinha só alterou a sua temperatura, fazendo com que a sua imunidade ficasse mais baixa. E aí, obviamente, o vírus que estava incubado conseguiu sair ali do seu estado de latência. Já no ciclo lisogênico, o que eu vou ter no ciclo lisogênico? Eu vou ter a seguinte ação: o vírus invade, destrói a célula, destrói seu material genético e eles refaz o material genético se misturando dentro desse componente. Então ele fica incubado. E ele fica incubado até quando, professor? Ele pode ficar incubado aí, vou dar o exemplo do vírus da AIDS, de 6 meses até 10 anos. O vírus aí do corona, né, Covid-19, ele fica incubado entre 15 a 40 dias, ok? Por isso que é mais difícil identificar os casos aí rapidamente de coronavírus. E aí você tem esse tempo devido ao estado de latência do vírus, tá? Vamos entender como seria isso mais na prática aí. Olha só, o vírus então vai encostar aí em uma célula. A gente tem uma célula e ali dentro a gente tem o seu núcleo. O vírus automaticamente, quando encostou na célula, ele vai introduzir o bastão e o bastão vai colocar então em prática o seu aí, processo de perfuração e colocando o material genético dentro dessa célula. A partir do momento que o material genético viral entra na célula, ele vai destruir o núcleo celular e vai roubar os nutrientes do nosso material genético. Detalhe, os vírus, galera, não têm metabolismo, ou seja, eles se alimentam e se proliferam a partir do nosso material genético. Tá? Então, a partir do momento que ele roubou o nosso material genético, ele se replica. Dentro dessa célula vai ter vários vírus, até o momento que ele tem uma quantidade legal, ok? E aí ele vai estourar essa célula, vai obviamente destruir essa célula e vai invadir outras células. Então, isso seria o ciclo de invasão de um vírus. Tá. Qual a diferença então do ciclo lítico para o ciclo lisogênico? O ciclo lítico ele vai fazer isso imediatamente e o ciclo lisogênico ele vai ficar incubado até um tempo em que ele consiga ter várias células contaminadas a partir do processo de mitose e depois ele vai invadir e destruir de uma vez. Beleza? Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre os exercícios do Enem sobre vírus. Na descrição você vai ter material para download. Preparei aí um material teórico sobre a aula de vírus e também exercícios do Enem. Mas agora a gente vai resolver 2 exercizinhos aqui do Enem. Beleza? Vem comigo aí. Olha lá. Enem 2011 fala o seguinte: os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relacionada ao vírus, relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agente causador de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade de pessoas porque então aumenta a imunidade de pessoas porque, letra A, possui anticorpos contra o agente causador da doença. B, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. C, estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. D, possui linfócitos B e T, que são células de defesa, que neutralizam o agente causador da doença. Ou E, estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. A resposta certa, letra E.
Por quê, professor? Porque o objetivo da vacina é fortalecer o nosso sistema de defesa. Nós temos a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então, a imunidade adquirida precisa ter contato com o agente causador. Então, dessa forma, quando eu inoculo ali parte do material genético do vírus e o seu corpo começa a identificar, ele se prepara para ter uma ação mais forte do vírus. Então, a produção aí e identificação desse invasor. Beleza, vamos para mais uma questão aí. Enem 2019 agora. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, ok? Sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Então, ele vai fazer aí um processo chamado de transcriptase reversa. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grande prejuízo ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento, dessas doenças. Que avanço tecnológico tem contribuído para o tratamento desse tipo de infecção viral? Então, retrovirais que fazem a transformação de RNA em DNA, ok? Ele tem lá a pergunta. Então, que avanço tecnológico tem contribuído para sanar e parar a ação desses retrovirais? A. Melhoria de métodos de controle do vetor desse vírus. B. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desse vírus. C. Investimento na indústria de equipamento de proteção individual. D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Então, a resposta correta seria a letra E. Por que, professor? Porque quando eu estimulo aí a produção de antirretrovirais, eu estou fazendo com que eu reduza a taxa de reprodução desse vírus e a ação dele dentro do corpo, fazendo com que a sua ação de infecção seja muito menor. Dessa forma, a gente fica mais imunizado. Beleza, galera? Então, fica aí a dica para você sobre características de vírus. Para finalizar nossa aula, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, já senta o dedo no like aí e ativa o sininho de notificação para receber outras aulas. Fato livre para você, com você e junto com você no Enem 2020. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima.